Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e de algumas situações inusitadas que aconteceram, inclusive no dia de hoje, e que eu irei compartilhar aqui com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando pela primeira vez aqui para que você se inscreva no nosso portal, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários para cá, porque são formas de você ajudar a gente a ficar aqui com o nosso portal mais conhecido, chegar a mais pessoas. Se puder, participe dos nossos chats, que eu abro todos os dias entre 5 horas, 5 e meia, com exceção de um dia como o de hoje, que eu estou chegando um pouco mais atrasado, mas em regra esses são os nossos horários. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui as nossas atividades e ficar mais presente, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, amanhã eu vou comentar com vocês uma resposta que eu acabei de receber da senhora Lindora Araújo, a subprocuradora da República, em relação à representação que eu fiz contra o ex-presidente da República pelo mau uso de aeronaves de recursos públicos para seu benefício pessoal. Bom, vou dizer o que ela entendeu dessa história e o que eu farei na sequência em função dessa resposta da Procuradoria-Geral da República. Hoje eu quero conversar com vocês sobre outras questões, porque nós vimos ontem o ex-presidente da República chegar ao Brasil e ele já encontrou uma configuração bastante diferente. E a toda hora eu recebo perguntas e comentários se o presidente da República, quer dizer, o ex-presidente da República, ele será preso. Gente, é o que está na lei. Alguém que comete crime, alguém que deixou o rastro para trás, alguém que é processado e é condenado, se a pena é ir para a cadeia, é isso que acontecerá com o ex-presidente da República. Só se acontecer alguma coisa muito anormal. Por que vocês acham que ele ficou 90 dias fora do nosso país? Ele ficou ali tentando tatear, né, se o retorno dele para cá seria um retorno seguro. Mas não dava para ele protelar muito mais essa permanência dele fora do nosso território. E provavelmente ele foi induzido a algumas avaliações equivocadas, porque tem processo novo que está começando contra ele, como esse caso das joias aqui. Bom, que dizem as últimas matérias. Bolsonaro diz que recebeu joias porque sauditas são riquíssimos e nega crimes. Olha, não adianta o criminoso negar o crime. Se a câmera está mostrando que ele praticou o crime, se o cadáver está no porta-mala do carro dele, se o DNA já foi feito o exame, não adianta ele dizer. E todas as evidências, todas as provas mostram que o ex-presidente da República cometeu crimes. E aí ele vai fazer o quê? O juiz vai absolvê-lo porque, não, vou absolver para o senhor porque o senhor é o Bolsonaro? Não, vai ter que aplicar a lei. Se não fosse assim, ele não estaria com o comportamento dele completamente modificado. Onde está aquele bravateiro que falava alto, que mandava os outros calarem a boca, que dizia que ia fazer e acontecer, ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não ia cumprir ordem judicial, o meu exército, a minha polícia? Cadê aquele homem? Simplesmente desapareceu, virou um gatinho pendurado numa teta do Partido Liberal, comandado por um ex-criminoso, se é que dá para a gente chamá-lo assim de ex-criminoso, né? Então, o Bolsonaro está saindo com essa e tentando com essas argumentações infantis de história em quadrinhos, se eximir de responsabilidades. Disse ele aqui. Bolsonaro também disse que cogitou leiloar as joias. Puxa vida, que cara bacana, caridoso, né? Como é um homem que dá dinheiro para pobres, para entidades, para igrejas, né? A vida dele é uma vida repleta desses acontecimentos. É só você pesquisar, né? Que você não vai encontrar absolutamente nada. Eu estava brincando com vocês. Bom, disse ele, eu não quero ter uma joia em casa. Ah, não? Então por que recebeu? Nunca, jamais vou ter uma joia do preço que está essa. Se for comprar é difícil, né? Mas se for surrupiada, tenho certeza que o papo é outro. Até conversei com minha esposa. Conversou, então está incriminando a esposa, porque agora ela está virando cúmplice nas suas próprias palavras. Se fosse nossa, o que ia fazer com isso daí? Leiloar, instituição de caridade, fazer bom uso dela ou dela. Quem vai poder usar uma joia daquela e sair pela rua Brasil afora? Questionou. Isso é conversa que só quem acredita são pessoas que estão com, como diz o Flávio Dino, né, no continente mental do terraplanismo, né? Gente que, infelizmente, está totalmente intoxicada da cabeça. Bom, Bolsonaro chama Valdemar de chefe e diz
aliados. Estados Unidos é Estado brasileiro que deu certo. Lá o Trump tem os maus lençóis, e o senhor também, nesse modelo, está indo também, está na hora de o senhor já ir em direção à cadeia. Bom, IPEC disse há algumas semanas atrás que 44% do Brasil acredita que nós corremos o risco de virar um país comunista. Gente, eu estou trazendo de volta esse tema porque hoje é dia 31 de março, completamos 59 anos que essa noite tenebrosa da ditadura se abateu sobre o Brasil. E os efeitos sombrios ainda estão em muitas mentes e muitos corações. E o discurso bandido, falso, salafrário, que foi utilizado naquela época, infelizmente está presente no debate político do dia a dia, como consequência de uma lavagem cerebral que uma parcela da sociedade sofreu pelos grandes veículos de comunicação ao longo dessas décadas todas. Isso não acontece por acaso. Esse fantasma ficou sendo jogado por todos os lados durante tanto tempo, e aí surge um vigarista dizendo que o problema das pessoas só pode ser resolvido ou aplacado ou jogado para frente se nós colocarmos à frente um combate ao comunismo. Muita gente acredita, porque fica com medo. O medo é uma ferramenta política de inescrupulosos, de vigaristas. E hoje, infelizmente, a gente teve um no Brasil, né, que agora está de volta, e que tem nesse discurso uma ferramenta, né, para fazer política. Só que o argumento dele será o único, porque nos outros campos a coisa está minguando, está ficando cada vez mais complicada para ele. Eu até coloquei para vocês aqui, nos nossos encontros anteriores, alguns editoriais do Jornal Globo, que representa a maior empresa de comunicação da América Latina, e que durante essas décadas todas fez esse comportamento com duas pernas, né? Por um lado, uma alienação total em todos os produtos que eles colocavam para a opinião pública, e de outro lado, um ativismo político o tempo todo, jogando ideias econômicas, ideias políticas. Não fosse assim, gente, a gente não teria um Bolsonaro da vida hoje com 44% da população acreditando nele ou votando nele de um modo. Os editoriais do Jornal Globo, já comentei com vocês, foram feitos durante 17 anos. 17 anos as organizações Globo apoiaram a ditadura militar com esse modelo aqui que eu já sublinhei para vocês. Num dos editoriais a gente pode ler o seguinte, eu vou colocar na descrição do nosso vídeo. E a descrição, gente, é muito fácil, é só você ali, onde eu coloco os comentários ali, tem sempre uma janelinha com um local ali que você clica e você vai abrir a página. E aí você vai ter encontro com esse tipo de editorial aqui. Agora o Congresso dará remédio constitucional à situação existente para que o país continue sua marcha em direção ao seu grande destino, sem que os direitos individuais sejam afetados. Vejam só, né? Eles fizeram esse discurso de defender direitos individuais na frente e por trás apoiaram a tortura, a ditadura, a morte, o assassinato, o sequestro e o banimento. Bom, individuais sejam afetados sem que as liberdades públicas desapareçam, sem que o poder do Estado volte a ser usado em favor da desordem, da indisciplina e de tudo aquilo que nos estava a levar à anarquia e ao comunismo. Então o discurso anticomunista vem lá de trás, aí a gente vê o que aconteceu no Brasil, né? Mais um editorial aqui, bem salafrário, bem bandido também, né? Deve o Congresso completar sem mais tardança a tarefa iniciada pelos militares. Está evidenciado, pelo que vinha ocorrendo no país, que as instituições não se encontravam devidamente protegidas contra a subversão e a penetração vermelha. Penetração vermelha é complicado, né? Hoje é assim que o Legislativo forneça imediatamente ao novo governo, que também ao Congresso incumbe informar, sem demora, os meios de limpar, gente, olha a expressão, os meios de limpar, né? Limpar a administração federal e o campo sindical dos elementos comunistas neles incrustados. Então, gente, quando a família Marinho, quando o editorial do Globo diz, olha, nós apoiamos editorialmente, não foi um editorial, foi uma campanha durante anos, durante décadas de lavagem cerebral no povo brasileiro, que possibilitou, inclusive, que um oportunista como o Bolsonaro, ancorado nesse tipo de pensamento, chegasse ao poder do nosso país e ainda esteja amedrontando muitas pessoas, né? Isso não aconteceu por acaso, não. Nesse dia
emblemático, aqui no Rio de Janeiro a gente teve essa situação aqui. Festa do golpe de 64 no Rio tem militares de bengala e camisa da seleção. Quer dizer, é a decrepitude total, né, do ponto de vista político, né? Muitos desses egressos aí da ditadura encheram os bolsos de dinheiro, ficaram ricos. Esse pessoal que você viu aí no governo Bolsonaro, o general Heleno ganhando 100 mil reais, o Mourão ganhando 100 mil reais por mês, os vários, o Pazuello, enfim, essa turma toda, é disso que eles se nutrem, fazem um medinho na sociedade de um lado e enchem os bolsos do outro lado. Isso que nós vimos agora, vocês imaginem numa ditadura que eles podiam tudo, não tinha internet, não tinha fiscalização, não tinha nada. Muitos estão fazendo festinha com a bengalinha para lá e para cá, né? Bom, essa é uma página que a gente não podia deixar passar despercebida no nosso encontro de hoje. Mas o cerco também, a reação a todas essas situações também estão acontecendo. Nas redes sociais, esse bolsonarismo está ficando cada vez mais emparedado. Muitos deles, gente, acham que o Lula não chega até o final do ano porque sofrerá o impeachment. Eles estão nessa vibração, nessa linha aí. E eles não estão percebendo que vão pagar muito caro por aquilo que fizeram no passado, e é muito importante o Bolsonaro ser responsabilizado também para eles verem. A gente está vendo muitos congressistas tendo que meter a mão no bolso para pagar indenizações, e agora o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública sobre situações que devem ser mudadas agora na internet. O ministro Alexandre de Moraes foi um dos convidados. Vejam o que ele disse aqui. O personagem que ele vai falar é o Roberto Jefferson, que ele vai estar no papo dele aqui. Vamos lá. Determinada pessoa, que não vou dizer o nome, que hoje se encontra recluso, inventou num determinado momento que eu era advogado do PCC. Xandão é advogado do PCC. Não preciso dizer a pessoa. Né? Tudo bem. Entrei com ação por indenização por danos morais. Eu já ganhei 12 ações de indenização por danos morais. Se você for no Google e colocar Alexandre Xandão é advogado do PCC, sai 300 mil notícias. Já foram mais de 50 notificações para o Google. Então ele vai dizendo, né? Isso, gente, é muito importante esse relato dele, porque mostra que ele não é apenas um espectador das coisas que estão acontecendo pela internet. Ele percebeu o impacto que isso teve na vida social, inclusive na vida de pessoas como ele. E as pessoas que ousaram, né, desafiar o sistema, agora estão começando a sofrer as consequências pela frente. Essa gente que achava que ia fazer discursos no plenário da Câmara, que não ia acontecer nada, está todo mundo começando a ficar encalacrado porque estão mordendo o bolso dessa gente. Está sumido o pastor Malafaia, né, que é um desses que funcionava ali na vanguarda, e certamente o ministro Alexandre de Moraes deve estar cuidando do caso dele especificamente de uma forma com muito mais atenção. Certamente, mais à frente, a gente vai ter alguns desdobramentos do que essa gente fez pela internet. Bom, nessa audiência esteve presente também o ministro Flávio Dino, não vai dar para colocar aqui, porque são muitas falas, né? Eu vou colocar o link para você, se tiver interesse, né, ver como é que foi essa audiência pública, muito interessante. E aí a gente chega na questão econômica, fundindo aqui esses assuntos do nosso papo de agora, que ainda se relaciona ao arcabouço fiscal. Gente, as discussões na internet, elas estão fervilhando. Todos os grupos de esquerda que eu tenho acompanhado estão com muitas restrições, muitos cuidados em relação àquilo que está sendo apresentado, sobretudo porque o sistema financeiro está favorável, os conservadores dentro do Congresso estão favoráveis, bolsonaristas dentro do Congresso, da Câmara e do Senado estão favoráveis, os meios de comunicação não estão fazendo críticas, então isso acende uma série de alertas. É esse modelo que a gente vai ter no nosso país para resolver problemas do nosso país, nós estamos apenas diante de algumas ferramentas paliativas. No entanto, isso esvazia completamente o discurso desses extremistas de direita, porque eles já não entendem nada de economia e agora, com várias forças importantes no nosso país, aderindo a uma proposta que está sendo apresentada pelo governo Lula, aí a coisa fica mais complicada para essa gente se manter ativa com algum tipo de argumento racional na política aqui do nosso país. Mas nem tudo são flores, né? Aqui temos o imperador do Banco Central, muita gente está fazendo já um movimento fora Roberto Campos Neto, mas isso não resolve, gente, porque ele é um representante, ele simplesmente, no português claro, é o capacho de grandes estruturas econômicas e financeiras aqui no nosso país. Não adianta tirar uma pessoa como ele e colocar um igualzinho no respeito à ideologia, nas políticas que já está implementando dentro do Banco Central. Para finalizar aqui nosso papo, vou colocar só um trechinho aqui de um vídeo, de um áudio do Requião,
fazendo aqui uma crítica muito interessante, pontiaguda, né, para a gente refletir sobre o que ele viu sendo apresentado. Vamos lá. Assisti com a máxima atenção a exposição da nova política econômica do Haddad. Nada de novo, é a continuidade da política do Guedes, o fiscalismo. Vai agradar bolsonaristas, vai agradar o mercado. Bom, de certo modo, o que o Requião falou está se cumprindo. A gente está vendo as reações exatamente nessa direção. Mas nada como a gente ter espaços como esse nosso aqui para a gente debater essas questões e jogarmos luzes. Qualquer situação que a gente diga hoje sem conhecer profundamente o que está se dando ali, pode parecer precipitada, né? Pode estar carregada muito mais das nossas ideologias, da nossa visão de mundo, do que um exame concreto, racional de algumas situações. Vamos ver mais elementos aí para a gente poder trazer aqui mais luzes a esse debate. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!